Oiê, de volta, segunda-feira, dia 17. Tô indo para São Paulo nessa hora, 5h40 da tarde, quase noite, um tempo horroroso. E não falei que eu vim aqui para falar do que desce na cabeça. Não posso falar de tudo que dá na minha cabeça porque é proibido para menores aqui, porque senão eu ia começar de novo minha linha de xingamentos. E tem amigo meu que ficou muito bravo de eu ficar xingando e nervosa, disse que não sou eu, mas aquele vídeo eu tava nervosa mesmo, foi desabafo. Esse é o lado que toda mulher tem. Gente, mas eu queria falar hoje com vocês sobre ilusão. Tenho pensado, é um tema que eu tenho pensado muito nos últimos dias. O que leva alguém a se iludir por algo que racionalmente essa pessoa não faria? Todos nós já fomos crianças, todos nós já fomos adolescentes, e a gente sabe que nessa época a gente se ilude muito, né? Eu tinha uma criatividade tremenda. Nunca esqueço uma vez que eu estava voltando eu ia na época colegial, acho que hoje é ensino médio, eu ia para o ensino médio de ônibus. Eu estudava em Osasco, né? Tem alguns que adoram falar isso e repetir, mas eu sou de Osasco, eu estudava em Osasco e eu ia para o ensino médio de ônibus. Eu passei em frente a um imóvel super bacana, super lindo lá na Avenida dos Autonomistas, e naquela época eu olhei aquilo e na minha cabeça de adolescente eu falei, putz, isso aqui vai ser uma danceteria, porque na época a cidade só tinha 2 danceterias assim razoáveis que nós podíamos frequentar, e nós não íamos a São Paulo, eu era adolescente, como disse. Acredita que eu cheguei no colégio e disse pra todo mundo, vocês viram a nova danceteria que vai abrir ali naquele lugar, tal? Mas eu vi aquilo ali, pra mim era uma danceteria. Enfim, todo mundo esperando, na expectativa, a notícia correu, se espalhou, e até que o negócio acabou virando uma loja para vender, da Goodyear, uma loja para vender pneus. Até hoje eu lembro disso. Faz o quê? Faz 30 anos? 30 anos pelo menos, e até hoje eu lembro disso. Mas eu era adolescente, então era razoável criar essas ilusões, era razoável olhar para uma coisa e imaginar e acreditar piamente que a minha imaginação estava certa e não pensar racionalmente a respeito. Agora, o que leva uma pessoa adulta a fazer isso? Assim, eu tenho perguntado. E eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Eu vou voltar nesse tema. Amanhã, essa semana eu vou à terapia e eu vou voltar nesse tema, porque a gente tem falado um pouquinho sobre isso, essa questão de ilusão, de criar realidades paralelas, viver num mundo paralelo, né? Criar histórias, né? Tem gente que vive histórias e cria uma história tão bem elaborada que ela mesma acredita que essa história existe. Mas a ilusão é algo surreal. Para um adulto, né, é você viver algo que você sabe que é uma furada, mas você fala, existe uma parte de você, aquela parte Peter Pan, que precisa dessa ilusão, né, que precisa conhecer a Terra do Nunca. Ela não poderia ter um nome melhor, a Terra do Nunca, tá? Até mais, gente. Indo.